Alô, galera que gosta e acompanha o futebol goiano, um forte abraço a todos vocês, um feliz 2022. Sejam bem-vindos ao Futebol 62. E nós já começamos o ano trabalhando, né? O Vila Nova anunciou aí na virada do ano a contratação do meia Mateuzinho, meia atacante, né? Jogador que atuou pelo Atlético, estava no Juventude e ele veio, vamos dizer, em um acordo que a diretoria fez com a sua torcida, em um desafio. Né? Se o torcedor vilanovense adquirisse 1.000 camisas do chamado manto da virada, o Vila Nova daria ao torcedor uma contratação. E o Mateuzinho foi esta contratação, já que a torcida colorada atingiu a meta estipulada pela torcida. E a partir de agora eu vou trazer para vocês alguns dados e também a minha opinião sobre a chegada do meia ao estádio Anésio Brasileiro Alvarenga. Sem dúvida, a grande passagem, né, a grande lembrança que o Mateuzinho deixa no público goiano foram os 2 anos em que ele jogou pelo Atlético, 2019 e 2020. Primeiro vamos ver aqui o anúncio, né, do Vila, ontem a imagem que o Vila utilizou para fazer o anúncio. Aí o Mateuzinho já com a camisa vermelha do Vila Nova, Mateuzinho aqui, né, neste banner, anunciado como um atacante. O Mateuzinho também joga de terceiro homem do meio campo, joga de primeiro homem, né, um jogador versátil nas posições ofensivas. Vou trazer para vocês aqui os dados básicos do jogador. Mateuzinho, atacante, 28 anos, 1,71 m, 67 kg, é canhoto. Jogou no Corinthians, no Atlético, no Juventude, em alguns outros clubes aqui do Brasil e também do exterior. O Mateuzinho chegou ao Atlético em 2019. O Atlético havia feito uma Série B em que ele brigou até a reta final ali, mas não conseguiu o acesso em 2018. Então, para o início de 2019, ele chegou ao Atlético. A missão do Atlético naquele ano no estadual era voltar a conquistar o Campeonato Goiano. O Atlético que tinha ganhado o Goiano pela última vez em 2014. Já eram 4 anos sem conquistar o título estadual. E o Mateuzinho chegou para tentar ajudar o Atlético a conquistar o título e conseguiu. Vale lembrar que o Mateuzinho foi eleito, pelo menos pela maioria, né, escolhido pela maioria, como o melhor jogador do Campeonato Goiano de 2019. Ele foi decisivo naquele estadual, né? Foi o grande, para mim também, foi o grande jogador do Campeonato Goiano de 2019. No Atlético, o Mateuzinho se destacou por dois aspectos: pelos gols marcados e também pelo grande número de assistências. O Mateuzinho foi o líder de assistências do Atlético em 2019, com 9 assistências, 10 assistências, me desculpe, foram 10 assistências no ano de 2019. E na artilharia do Atlético, o Mateuzinho foi o terceiro artilheiro, né, em 2019. Ele ficou atrás do Mike, que foi o grande artilheiro do time naquele ano com 19 gols. O Pedro Raul, centroavante, fez 14 e o Mateuzinho fez 10. Então o Mateuzinho fechou o ano com 10 gols e 10 assistências. Já em 2020, né, que foi o segundo ano dele pelo Atlético, isso que o Mateuzinho fez, esses gols e essas assistências que eu estou citando, foram em 49 jogos em 2019. Em 2020, pelo Atlético, ele fez 33 jogos com 7 gols e 7 assistências, né? Se você olhar em alguns sites aí, destes que fazem scout, eles só computam as assistências do Campeonato Brasileiro, né? Mas também existe o Campeonato Estadual, eu sempre faço essas anotações. Então, o Mateuzinho, 7 gols e 7 assistências pelo Atlético em 2020. Ele se transferiu para o Juventude já no finalzinho do ano, né? Ali já era dezembro praticamente. Aí lá no Juventude, em jogos válidos pela temporada de 2020, ele fez 14 jogos e 3 gols, 2 assistências. O Mateuzinho teve uma participação importante na reta final da Série B de 2020, Série B de 2020, em que o Juventude conseguiu o acesso para a Série A. Ou seja, o Mateuzinho participou de 2 acessos, do Atlético em 2019, da B para A, e do Juventude em 2020
também da B para A. Até me lembro que nessa chegada do Mateuzinho ao Juventude, ele participou de um jogo importante para o Juventude, que foi uma vitória sobre o Avaí, já no finalzinho do campeonato, acho que 36ª rodada, um jogo em que o Juventude ganhou lá no Alfredo Jaconi por 5-2 do Avaí, e o Mateuzinho marcou 2 gols para a equipe gaúcha. Já neste ano de 2021, nesse ano que acabou de encerrar, o Matheus já passou mais apagado. Quase não jogou, poucas partidas, chegou até a jogar pelo time sub-23 do Juventude. Ele fez apenas 11 jogos em jogos assim, válidos pela temporada de 2021, porque ele jogou jogos em 2021 válidos pela temporada de 2020, mas pela temporada de 2021 foram apenas 11 jogos e um gol. Ele fez também 3 jogos no time sub-23 e marcou também um gol. Agora, né, o jogador vem aí para o Vila Nova. Bem, vamos aqui no primeiro aspecto, né? O Mateuzinho era a promessa de um presente para a torcida do Vila, se a torcida atingisse a compra, né, aí de 1.000 camisas do Manto da Virada. Eu considero que o Vila deu sim um presente para o seu torcedor. Eu acho que o Mateuzinho se enquadra nesta condição. Ele vai arrebentar no Vila? Isso o tempo dirá. Mas eu gosto muito de observar o momento. Neste momento, o Mateuzinho se desenha como um bom ou não se desenha como um bom reforço para o Vila? Para mim, se desenha como um bom reforço para o Vila. É um jogador ainda com 28 anos, ou seja, tem totais condições físicas e técnicas para ajudar a equipe do Vila Nova. É um jogador tecnicamente muito bom, um jogador que atua pelo menos em 3 posições diferentes do ataque. Ele atua de segundo homem, né, quando você quer jogar ali num 4-1-4-1, por exemplo, você põe um volante, 2 meias pelo centro, 2 ponteiros pelos lados. Ele consegue fazer muito bem tanto qualquer um dos 2 meias pelo centro, como ele também faz um homem pelo lado. Inclusive ele gosta muito de jogar, né, pelo menos o Wagner Lopes no Atlético o utilizava dessa forma, jogando ele como um armador pelo lado com o pé trocado, né, ele jogando pela direita, sendo canhoto. Então o Mateuzinho joga segundo homem, terceiro homem do meio campo e também aberto pelo lado, normalmente pelo lado direito, mas você também pode utilizá-lo pelo lado esquerdo. Ou seja, se você pegar ali das 4 posições, no esquema que é mais utilizado hoje no Brasil, que predomina entre os clubes brasileiros, que é o 4-2-3-1, se você pegar, ele atua no 4-2-3-1, ele atua em todas as posições aí do 3, né, que é a armação das jogadas, e ainda atua mais recuado também, se você quiser qualificar a saída de bola, em um momento que você precisa sair para cima, que você precisa arriscar um pouco mais, ele também faz o segundo homem. Ele só não joga de centroavante. Então, para um treinador, e o treinador do Vila neste momento é o Igor, e isso dá muitas opções. E é um jogador que tem totais condições para mim de ajudar o Vila Nova. Não foi bem no Juventude em 2021, isso é um fato. Até porque se ele tivesse ido bem no Juventude neste ano, ele não estaria vindo para o Vila. Ou ele estaria renovando com o Juventude, ou estaria fechando com outra equipe da Série A. Mas se você pegar dentro da Série B, que é a competição que o Vila vai jogar, no Atlético também, na Série A, o Mateuzinho teve alguns bons momentos, né? Não foi totalmente. E o problema do Mateuzinho no Atlético nunca foi técnico, né? O Mateuzinho nunca foi questionado tecnicamente. O Mateuzinho tinha uma desavença clara com a diretoria do Atlético, isso ficou muito nítido e, e isso não deixou que ele permanecesse no clube rubro-negro. Então, se você pegar a Série B, que é a competição que o Vila vai jogar, as 2 últimas Série Bs do Mateuzinho foram boas. Ele fez uma Série B muito boa pelo Atlético em 2019, em que o Atlético conseguiu o acesso, e ele participou da reta final da Série B de 2020 pelo Juventude e foi muito bem também. Então, para mim, o Mateuzinho é uma excelente aposta da diretoria do Vila. Vai render, não vai render, o tempo vai dizer, né? As contratações são apostas.
Até o Cristiano Ronaldo, se você o contratar, será uma aposta. Evidentemente com uma aposta de pouquíssimo risco, né? Dificilmente você vai perder nessa aposta, mas segue sendo uma aposta. E com os recursos que o Vila tem, com o orçamento que o Vila conta, eu acho que o Vila conseguiu buscar um reforço bem interessante para essa temporada de 2022. Esta aí é a minha visão e também os dados sobre o Mateuzinho ao longo aí das últimas temporadas. E você, torcedor colorado, considerou o Mateuzinho o presente que a torcida esperava pela compra das 1.000 camisas? O que você imagina do Mateuzinho no Vila Nova? Mateuzinho com o Wagner, né? Inclusive é uma pergunta que eu tenho certeza que vai surgir. Mateuzinho e Wagner podem jogar juntos? Claro, na minha visão, isso é perfeitamente natural. Você joga com o Wagner centralizado e joga com o Mateuzinho fazendo a criação pelos lados. No 4-2-3-1 é muito natural você usar os homens de lado, um criador e um mais agudo do outro lado. O Mateuzinho pode perfeitamente ser este criador pelo lado. O Wagner Lopes gostava muito de usá-lo, como eu citei, pelo lado direito. Mas deixe aí a sua opinião, torcedor colorado. Participe aqui, vamos juntos debater este tema, né, e os outros temas também do futebol goiano. Um grande abraço para todos vocês, mais uma vez feliz 2022 e até o próximo vídeo.